Chamamos, então, a professora Andréa Gomes e o professor Ayala Koff, que vão fazer agora as honras na nossa mesa principal. Obrigada a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar nesse evento, é um prazer poder recebê-los. Nós vamos contar então com a palestra Sistemas da Dívida, o verdadeiro rombo nas contas públicas. Bruno Tito, nosso companheiro já de longas datas da Auditoria da Dívida Pública, vai fazer essa preleção para a gente. Já tive a oportunidade de assistir outras vezes. Não me canso nunca, e toda vez que ele termina a palestra eu tenho vontade de chorar. Então, Bruno, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Prazer imenso estar aqui de volta, Vitória da Conquista, de volta aqui na UESB, de volta numa casa de luta, que é a DUSB, um sindicato que é referência, não só aqui no Estado, mas principalmente aqui no Estado, na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, mas na defesa de um sindicalismo combatente, classista, autônomo e que felizmente não se rendeu à conciliação de classes, que vai ser tema da próxima mesa desse evento. Agradecer a CSP com Lutas, parceiro de longas datas da Auditoria Cidadã da Dívida, e, como sempre, agradecer ao Antissindicato Nacional, que é um sindicato nacional, que é um dos fundadores da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, faz parte do nosso Conselho Político Nacional, e lá no fim a gente vai comentar, resgatar um pouco dessa história da Auditoria Cidadã da Dívida Pública aqui no Brasil e também a nível internacional. Trago a saudação do Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que está aqui presente a camarada Denise, uma das coordenadoras do núcleo, camarada Joilson Lage, que também faz parte do núcleo, e trago a saudação também do Comitê Internacional para a Abolição das Dívidas Ilegítimas, que é a organização internacional da qual a Auditoria Cidadã da Dívida Brasileira faz parte. O tema de hoje é o sistema da dívida como o verdadeiro rombo das contas públicas. Muito se fala em corte de verbas, tanto a nível do governo do Estado aqui na Bahia, tanto a nível de governo federal, e cada vez mais, quando se fala em corte de verbas, cada vez mais se coloca a culpa na classe trabalhadora, na juventude, na previdência, na população brasileira, mas nunca colocam a culpa naqueles, e a gente vai procurar discutir isso aqui no decorrer da apresentação, daqueles que está no coração do rombo das contas públicas, que é o sistema financeiro, que é o sistema bancário. O camarada do Centro Acadêmico de História, Luiz colocou uma questão muito importante, muito importante. Quando se discute a previdência pública, o governo insiste em discutir a previdência pública numa lógica de déficit, superávit, como se a previdência pública não fizesse parte como algo primordial, que é o direito à dignidade humana e o direito à vida. E a gente vai discutir a dívida pública aqui como um sistema que faz parte de uma coisa de que um velhinho lá atrás, no século retrasado, já falava. E como estamos no encontro de trabalhadores e trabalhadoras, não dá para não falar do marxismo, não dá para falar do Karl Marx. Karl Marx, lá no Capital, lá atrás, já apontava que o capital, anos à frente, a tendência, se não houvesse uma ruptura radical, nós teríamos cada vez mais a financiarização da vida, a financiarização da economia e a transferência da produção para o sistema financeiro. E é isso que estamos vendo se reproduzindo a nível internacional, a nível nacional e a nível estadual, como a gente vai ver aqui também com o sistema da dívida pública. Então, os desafios da classe trabalhadora frente aos ataques do capital e dos governos federal, do governo estadual e dos governos municipais é um desafio de enfrentamento ao sistema da dívida, já antecipando, e um enfrentamento a essa lógica perversa que é financiarizar a vida humana. Antes de entrar, pode passar, na questão da dívida,
propriamente dita, é necessário entender a realidade do país. Cada vez mais, desde 2000, principalmente desde 2015 para cá, 2015, como a gente vai ver, o ano em que aqui no Brasil a gente começa a enfrentar um cenário crescente de déficit, de redução do PIB e de crise, cada vez mais ouvimos falar de crise, mas, como a gente vai ver aqui, uma crise econômica seletiva. E não é por falta de recursos. A gente poderia fazer um seminário aqui sobre as potencialidades do Brasil. E a gente faria um seminário aqui de um dia inteiro, talvez um curso de uma semana, de um mês, para falar sobre as potencialidades do nosso país, que é a 9ª economia do mundo. A maior reserva de petróleo do mundo, a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agricultável do planeta, e aqui nós somos um dos países que mais concentra a terra na mão de latifundiário, inclusive aqui no estado da Bahia, por uma opção política, como a gente vai ver aqui, que também está relacionada à questão do sistema da dívida, à questão da financiarização da vida. Mas, apesar de todas essas abundâncias, nós temos um paradoxo, que é o paradoxo Brasil. A 9ª economia mundial, com essas imensas potencialidades, passa por um cenário de crise. E é inegável que estamos numa crise econômica que leva a uma crise social, a uma crise ambiental que também é fabricada, proposital, por culpa do capital. Basta ver os crimes de Brumadinho, os crimes de Mariana, e é uma questão para a gente discutir também, que é a questão da dívida ecológica. É necessário mensurar o que as corporações devem ao povo brasileiro em termos de poluição, exaurir as nossas reservas e por aí vai. Mas essa crise econômica é uma crise seletiva. Cada vez mais em que se fala de crise nesse país, mais os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários são atacados. Mas existe um setor da economia que, quanto mais se fala em crise, mais esse setor lucra. Pode passar? Que é o setor bancário. E antes de entrar em alguns números do setor bancário, tem alguns recortes de alguns jornais. Por exemplo, bancos têm novamente maior lucro da história, quase 100 bilhões de reais. Sabe que país é esse? O Brasil, como a gente vai ver nos dados do Banco Central. 4 maiores bancos do país têm maior lucro em 12 anos. Nos últimos 3 anos, mais de 6 milhões na extrema pobreza e mais desigualdade. Pobreza e desigualdade aumentaram nos últimos 4 anos no Brasil, revela estudo, matéria de 2018. Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. Só é olhar os jornais. Por mais, e a gente vai tratar do papel da mídia lá no final, de forma bem rápida, como um dos pilares do sistema da financiarização da vida, sistema da vida pública, da dívida pública, mesmo assim, nós podemos, com um olhar mais atento, mesmo na imprensa burguesa, nós podemos ver a contradição dessa crise. Existe uma crise, mas ela é uma crise econômica de forma perversa, altamente seletiva. Ela escolhe quem vai pagar a conta. Quem paga a conta da crise, quem está pagando, é inegável que é a classe trabalhadora, que são os trabalhadores e são as trabalhadoras. Mas existe um setor que não está pagando essa conta, muito pelo contrário. Como a gente vai ver durante essa conversa, quanto mais se fala em crise, mais o sistema financeiro lucra, e menos os trabalhadores e trabalhadoras e a população da cidade e do campo e a juventude tem. Porque a crise faz parte do sistema capitalista, é inerente ao sistema capitalista e, por incrível que pareça, nos últimos anos, vem sendo lucrativa para o sistema financeiro. Trazendo dados do Banco Central, e aí não é a DUSB, não é o Andes, não é a Auditoria Cidadã que está dizendo isso, não é a CSP com lutas, a própria Globo, através do seu site, G1, diz que mesmo diante de crise, o lucro dos bancos não para de crescer. Quando a gente vai para os dados de 96 até 2015, a gente vê um crescimento do lucro dos bancos, mesmo diante de crise. Estamos apontando os dados do iniciozinho dessa última crise que a gente está tendo agora, que é 2015. Mesmo diante de crise, o lucro dos bancos não para de crescer. É esse paradoxo que a gente vai tentar entender aqui, essa conjuntura de crise. A crise tem servido para justificativa para as diversas reformas que a gente vai tratar aqui, e reformas que
aos mais atentos dos movimentos sociais, isso não é de agora, já estão lá das cartas de intenções ao FMI e ao Banco Central, aqueles 7 pontos que estiveram na agenda em todos os governos, desde a década de 90, infelizmente sem exceção, ou menor ou maior medida, esses 7 pontos que são intenções ao FMI e Banco Mundial desde a década de 90 está sendo aprofundado aqui, e a justificativa para implementar e aprofundar tem sido justamente essa crise seletiva. Essa crise foi justificativa para a aprovação da Emenda Constitucional 95, a PEC da morte, a PEC do teto, que a gente vai comentar um pouco mais na frente, para a reforma trabalhista, para a reforma previdenciária, para as privatizações que estão acontecendo de forma acelerada, para a independência do Banco Central, que a gente precisa discutir o perigo do Banco Central ser independente do controle da população através, entre aspas, do governo. Um Banco Central independente do governo, mas completamente dependente dos 12 bancos que controlam já hoje o Banco Central brasileiro e toda a sua política econômica, mas eles querem isso de forma oficial, querem isso na Constituição. E o esquema de securitização de créditos públicos, que a gente foi surpreendido, que está a passos largos aqui na Bahia, um esquema que a gente é um novo esquema de geração de dívida pública sem contrapartida social, que foi descoberto lá na Grécia, deu certo lá na Grécia para os banqueiros, quebrou o Estado grego, tirou os recursos públicos dos gregos para dar o sistema financeiro, e como deu certo lá, deu certo do ponto de vista do capital financeiro internacional, o Brasil está importando esse modelo desde 2014. E aqui a Bahia, infelizmente, como vem sendo uma grande estrela de antecipar as reformas neoliberais, infelizmente o Estado da Bahia, semana retrasada, enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para a securitização de créditos públicos. E o que é essa securitização de créditos públicos e por que é um esquema fraudulento de geração de dívida pública, a gente vai tratar um pouco mais na frente. Mas, mesmo a gente sabendo que é uma crise econômica seletiva, a gente pensa na questão contraditória. Lá no segundo slide, a gente viu que o Brasil é a 9ª economia mundial com inúmeras potencialidades. A gente se pergunta, o que provocou essa crise com um país tão rico em termos de recursos? E a gente só falou dos recursos naturais, apenas uma parte deles. A gente vai tratar aqui também dos recursos financeiros de liquidez, que a gente vai se assustar do quanto o Brasil tem de dinheiro estocado, esterilizado nos cofres do Tesouro Nacional e do Banco Central, intocáveis. O governo diz que não pode ir para a Previdência, não pode ir para a política pública, não pode ir para a educação, porque é para garantir uma sustentabilidade financeira. Sustentabilidade financeira para quem? É para garantir um conforto para os investidores internacionais e nacionais investirem no Brasil. Mas investir aonde? Estão investindo na UESB? Estão investindo na educação? Estão investindo em reforma agrária? Estão investindo na juventude? Mas a gente vai tratar um pouco disso lá na frente. O que provocou essa crise tão brutal? Tão brutal ao ponto do governo mandar uma reforma trabalhista que praticamente destrói os direitos trabalhistas conquistados com muita luta aqui no país. Ao ponto do governo mandar uma reforma da Previdência, na verdade, contra a reforma da Previdência, porque não melhora, reforma dá uma ideia de melhoria, algo que destrói não é reforma, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, contra a reforma, desreforma ou qualquer outra coisa que não reforma, uma contra-reforma que destrói um dos exemplos mundiais de previdência pública, e previdência, repito, é direito à vida, ao ponto de fazer uma reforma orçamentária, como foi a Emenda Constitucional 95, que congela durante 20 anos todas as despesas primárias, durante 20 anos, ou seja, todos os gastos com saúde, educação, infraestrutura, investimento durante 20 anos, só que não congela, não limita as despesas não primárias, que são os gastos com juros, amortizações, rolagem da dívida e demais gastos financeiros. Isso é um problema. A gente estava discutindo mais cedo sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. Acho que foi Jailson que fez esse comentário e está diretamente relacionada a essa questão. Se limita a tudo nesse país
quando se fala em política pública, mas não se limita os gastos financeiros, que, na verdade, já o início, o título da apresentação, mas já apresentando a conclusão que a gente vai chegar, a gente vê se a gente concorda com isso ou não, que é o verdadeiro rombo das contas públicas, que é a financiarização da economia através da dívida pública. Então, o que provocou a crise nesse país? Houve uma quebra geral dos bancos aqui. Os dados do Banco Central, como a gente viu ali, mostram que não. No Brasil, os bancos nacionais e estrangeiros estão entre os que mais lucram no mundo. Os bancos quebraram para justificar uma crise como essa? Não. Aqui no Brasil, não. Santander vai muito bem, obrigado pela parte dos banqueiros. E por aí vai. Adoecimento da população, teve alguma peste? Tirando Bolsonaro, teve alguma peste, alguma epidemia geral? Não teve. Infelizmente, estamos prestes a ter, porque eles querem destruir o SUS, destruir o Sistema Único de Saúde. Mas teve para justificar uma crise como essa? Houve quebra de safra? Muito pelo contrário. O agronegócio nada de braçadas aí, principalmente aqui no estado da Bahia, e vamos ver números aí que a gente começa a entender que o agronegócio ganha de dois lados. Ganha com o agronegócio, matando indígenas, quilombolas, matando os povos tradicionais, e lucra também com o Estado. E a gente vai ver alguns dados do Estado da Bahia aqui, que infelizmente mostram que o Estado da Bahia faz uma opção: arrochar para os servidores públicos, diminuir a participação do Estado nos serviços públicos para a população baiana, para reservar todos os anos uma parte para pagar o que a gente chama de Bolsa Empresário. A gente vai tratar um pouco disso aqui rapidamente quando a gente falar das desonerações. Houve alguma guerra aqui para justificar essa crise? Não. O que explica essa crise, se não tivemos nenhum desses fatores? Pode passar? Além das potencialidades naturais, a liquidez brasileira conta com dados atuais do Banco Central nas séries históricas, quadro 51, 1,27 trilhão de reais parado nos cofres do Tesouro Nacional. No Banco Central, 1,13 trilhão de reais. Sem entrar na discussão do orçamento da Previdência Pública, lembra do déficit da Seguridade Social? Isso aqui cobria quantas vezes? O que está esterilizado, parado, intocável, que o governo fala que não pode tirar, é religioso, não pode tirar esses 1,12 trilhão de reais do caixa do Tesouro Nacional. E a gente vai discutir um pouco esse material que foi passado aí, a gente vai discutir um pouco o porquê disso e a relação disso com a manutenção e aumento sem contrapartida social da dívida pública. Esses 1,13 trilhão de reais no caixa do Banco Central parado, o que isso representa para as economias, principalmente dos pequenos municípios? Falta de crédito, ou quando tem um crédito, juros altos. A gente vai tentar fazer um paralelo disso aqui na vida direta dos pequenos produtores e principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras. Que os governos anteriores se gabavam reservas internacionais de 1,45 trilhão de reais. Para quê? Para que se gabar que nós temos uma reserva internacional de quase 1,5 trilhão de reais, quando nós temos gente aqui no Brasil passando fome, quando nós temos as universidades e escolas públicas cada vez mais sucateadas? Para que se gabar? Para que termos 4 trilhões de reais líquidos, 4 trilhões de reais líquidos, esterilizados nos cofres públicos? Para que ter? É isso que a gente vai discutir aqui. Está diretamente relacionado com a fome voraz do capital financeiro. E isso não apenas no Brasil, mas, infelizmente, em todo o mundo. Mas antes disso, vamos traçar um perfil histórico do orçamento brasileiro, que tem repercussão nos estados e municípios, para chegarmos a essa questão da financiarização da vida aqui no Brasil. Alguém deve estar pensando aí, por isso que a gente coloca esses dados aqui. O déficit brasileiro, a falta de recursos, eu já ouvi falar isso várias vezes, se deve porque os últimos governos gastaram muito no social. Será que isso é verdade?
O Brasil, de 1995 até 2015, produziu R$1 trilhão de superávit primário. No orçamento público, nós chamamos de superávit aquilo que sobra quando a gente pega o que a gente tem para gastar nas políticas públicas, as receitas, e subtrai do que a gente gastou. Para as empresas privadas, é como se fosse o lucro, ou seja, a diferença do que eu ganhei e a diferença do que eu gastei. No Estado, no orçamento público, a gente tem a mesma conta, mas a gente não chama de lucro, chama de superávit. Superávit, a diferença entre o que o Estado arrecadou e do que o Estado gastou apenas em políticas públicas primárias, saúde, educação e por aí vai. De 95 até 2015, o Estado brasileiro produziu R$1 trilhão de superávit primário. R$1 trilhão de superávit primário foram poupados. Para quê? É isso que a gente vai discutir. Quando era pequeno, eu assistia o Jornal Nacional e comemorava 3 coisas. William Bonner falava sorrindo. Como ele falava sorrindo, eu achava que o caminho era por aí. Quando ele falava que o índice da Bovespa bateu recorde, como ele falava comemorando, eu comemorava também. Eu falava, pô, não estou entendendo, mas se ele está falando com essa cara, porque é coisa boa. A outra coisa, quando ele comemorava que o superávit primário bateu recorde, lembram que nos dados econômicos do famigerado Jornal Nacional, quando William Bonner sempre falava, superávit primário bateu recorde, e comemorava, eu também falava, pô, não sei o que é, mas agora vai, agora vai. Superávit primário, é isso, a diferença entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, o que o governo economizou em política pública. Para que serve o superávit primário? Já adiantando, para garantir uma poupança estéril, líquida para o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública. De 1995 até 2015, R$1 trilhão foram economizados no superávit primário para colocarem nos cofres do Tesouro Nacional e deixarem esterilizados para garantir uma segurança para os investidores, com a desculpa de que, se não tivermos essa poupança, essa liquidez, para dizer para os investidores, para os bancos, invistam aqui no Brasil, porque se algo der errado, nós temos dinheiro para pagar. Às custas de quem? Às custas da fome, às custas da crise da educação brasileira, educação pública, às custas da crise da saúde pública aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, enquanto se produziu R$1 trilhão de superávit primário nesse país, nesse mesmo período, entre 1995 a 2015, a dívida pública interna, é importante diferenciar interna e externa, e a gente vai traçar isso agora, mas a interna, que hoje corresponde por mais de 85% da dívida pública total, saltou de 86 bilhões de reais em 1995 para 4 trilhões de reais em 2015. Não precisa ser contadora, ser economista, ser alguém da área para entender que há uma contradição aqui. Todo mundo aqui sabe o que é dívida. O trabalhador brasileiro sabe o que é dívida. A dívida, ela tem 2 características principais, gerais, basilares. A primeira é, toda dívida só é adquirida se existir uma contrapartida. É a primeira característica. A segunda característica é, toda dívida ela é onerosa. Com raras exceções, toda dívida ela é onerosa. Quando você toma emprestado, você tem que remunerar aquele que te emprestou pelo tempo que ele ficou sem aquela disponibilidade, através de uma compensação chamada juros. Toda dívida gera uma contrapartida, tem que gerar uma contrapartida, e ninguém, em sã consciência, vai tomar uma dívida se não tiver uma necessidade, ou se for para se alimentar, ou para comprar um remédio, ou para tomar uma cerveja, se essa necessidade não existir, porque a dívida ela é onerosa. E aí o que explica? O Estado brasileiro economizar R$1 trilhão e no mesmo período ter a sua dívida aumentada de 86 bilhões para 4 trilhões. Se explica? Se a dívida pública aumentou nesse patamar assustador em 10 anos, é porque faltou dinheiro, correto? E o Estado brasileiro, para não deixar a população desamparada, pegou emprestado para investir em política pública, correto? A lógica era essa, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Como a gente vai ver, esse salto de 86 bilhões de reais para 4 trilhões
no mesmo período em que o Estado economizou dinheiro, é uma contradição, né? É a mesma coisa que você receber o seu salário e jogar para a conta poupança e tomar emprestado no cheque especial para poder pagar suas contas. Tem lógica? Foi o que o Estado brasileiro fez e continua fazendo, mas nesse período, nesses números, só para a gente comparar. E o que tem feito, pode passar, a dívida pública explodir? Primeiro, é necessário a gente fazer um recorte histórico. Pode passar? Depois volta para essa. Fazer um recorte histórico. A dívida pública é dívida pública, de uma forma geral. Mas nós temos algumas divisões. Dentre elas, a divisão entre dívida interna e dívida externa. A dívida interna é aquela que é adquirida com moeda nacional, no caso, o real, e por investidores nacionais, brasileiros que com o real, com a moeda real, adquirem títulos ou contratos da dívida pública. Essa é a dívida interna. A dívida externa, o contrário, é aquela em que credores estrangeiros de fora do país adquirem títulos ou contratos da dívida pública brasileira com moeda estrangeira, convencionalmente o dólar. Porém, esse conceito ele era muito delimitado, ele era muito claro até a década de 90. Hoje, quando falamos de dívida pública, tirando a dívida mobiliária, quando a gente vai para a dívida contratual, a dívida mobiliária é aquela dívida dos títulos. Parte dela a gente conhece. E só para quem, se tiver aqui alguém que investe em título Selic, pós, prefixado, por aí vai, a gente não quer auditar essa parte. Quer auditar também, mas vocês não são os culpados. Tem gente aqui que já deu risada porque investe. Vocês não são culpados. Esses credores nós sabemos quem são. Nós queremos auditar os credores que o próprio governo diz que são sigilosos. São esses que a gente, só para limpar o meio de campo aqui, porque tem gente que fala, pô, vai auditar o meu pequeno investimento. A gente não quer os pequenos poupadores, continue poupando, é um privilégio, inclusive, poupar. O trabalhador tem esse direito. Mas, quando se fala em dívida externa e interna, até a década de 90, a gente sabia muito claro quem era externa, quem era interna. Hoje, nós temos no Brasil estrangeiros comprando títulos da dívida interna utilizando o real. Nós temos brasileiros comprando títulos da dívida externa utilizando o dólar. E fazem esse joguete com a permissão criminosa do Banco Central, sem nenhum controle. Mas é necessário resgatar historicamente a evolução, resgatar de forma rápida, a evolução da dívida externa e a evolução da dívida interna. Primeiro, a evolução da dívida externa. A dívida externa está diretamente relacionada à ditadura militar. Não dá para aprofundar aqui, mas a ditadura militar foi financiada comprovadamente, e uma das contrapartidas desse financiamento imperialista estrangeiro foi o endividamento brasileiro sem contrapartida social. Uma parte da dívida atendeu aos investimentos, mas existe uma outra parte criminosa, que a própria Organização das Nações Unidas pede aos seus países membros para renunciarem, pela própria ONU, com todas as suas limitações, entender que são dívidas odiosas. Por que são dívidas odiosas? Porque foram dívidas contraídas em regimes, em governos, em períodos em que não havia participação popular. E a população tem direito de saber porque estão tomando emprestado no seu nome, o quanto estão ou tomaram emprestado no seu nome e para onde está sendo investido ou está sendo drenado esse recurso. E garanto que até hoje, mesmo com a CPI da dívida, que aconteceu em 2010, tivemos acesso a alguns contratos, mas até hoje, os contratos da dívida pública, da ditadura militar, e que pagamos até hoje, a gente vai entender por que pagamos até hoje são tratados como sigilosos. Hoje pagamos, parte da dívida pública brasileira vem da ditadura militar, principalmente a partir de 1971, que é quando a dívida pública externa brasileira dá um salto exponencial. E aí a dívida externa cresce, elevação ilegal da taxa de juros de forma unilateral, os credores se reúnem internacionalmente, viram para o Brasil, principalmente até na década de 80, a década perdida, e falam duas coisas. Primeiro, os juros agora são esses. Os credores internacionais que definiram a taxa de juros da dívida pública na década de 80, a década perdida. E disse outra coisa.
A dívida privada de muitas empresas, principalmente internacionais, e principalmente de alguns bancos que na década de 80 aqui no Brasil estavam à beira da falência, deveriam e foram assumidas pelo governo brasileiro. Tivemos acesso a isso nos relatórios da CPI da dívida, e hoje a gente sabe que a década de 70, dívida odiosa, década de 80, estatização de dívidas privadas e elevação unilateral dos juros da dívida externa, formaram aquele caos na década de 90. Década de 90 e começo dos anos 2000, em que boa parte do movimento social brasileiro estava voltado para destruir, para lutar contra a famigerada dívida externa. E aí, entre a década de 90 e os anos 2000, houve uma grande bandeira, duas grandes bandeiras. A primeira, contra a ALCA. E os trabalhadores e trabalhadoras, os povos da América Latina, barraram esse projeto nefasto que era a área de livre comércio das Américas, que era transformar toda a América Latina num grande quintal do imperialismo, principalmente estadunidense. E a outra bandeira, não sei se vocês lembram, eram contra o pagamento da dívida externa. Isso década de 90. E na década de 90 houve um terceiro elemento, o chamado Plano Brecht. O Plano Brecht transformou parte da dívida externa em dívida interna. Se hoje 85% da dívida pública brasileira ela é interna, nós temos que voltar para a história, por isso que não dá para fazer auditoria de 2 anos para cá, de 1 ano para cá, porque não se pode fazer auditoria em retrato de um filme. É necessário fazer auditoria desde o início do filme. Se você deve alguma coisa hoje, por exemplo, há um exemplo de um trabalhador que negocia com o banco 10 dívidas que ele tem de cheque especial, de cartão de crédito, de financiamento imobiliário, financiamento de imóvel, tal. Todas essas dívidas foram resultados de processos passados, históricos. Não dá para auditar apenas essa dívida consolidada. Por isso que, como a Constituição manda, e lá no final a gente vai tratar disso, é necessário auditar a dívida pública por completo. Hoje chegamos ao seguinte cenário. Antes de chegar hoje, passamos pela década de 70, 80, 90, anos 2000. O que acontece nos anos 2000? Nos anos 2000, a classe trabalhadora brasileira, infelizmente, deixou de segurar nas suas mãos muitas bandeiras históricas, como se já tivéssemos chegado no paraíso dos trabalhadores e trabalhadoras. O Brasil está caminhando para um paraíso, como se nós já estivéssemos superados o capital. E nos anos 2000, não sei se vocês lembram, alguns aqui vão lembrar, precisamente entre os anos de 2006 e 2007, o que o governo brasileiro disse? Nós pagamos a dívida externa, pagamos ao FMI. Quem lembra disso pode levantar a mão. Mais da metade. Então, o quadro 51 das séries temporais do Banco Central está errado ao mostrar que a partir de 2006 e 2007, a dívida externa, ao invés de acabar, como o governo brasileiro disse, como a imprensa disse, ela aumentou como nunca antes na história desse país? O Banco Central está errado? Eu queria que estivesse, mas infelizmente o quadro 51 das séries históricas do Banco Central não está. Em 2006 e 2007, o governo brasileiro disse que pagou a dívida externa. Mentira. E disse que pagou ao FMI. Verdade. Verdade. Pagou o que devia ao FMI. Mas a dívida externa brasileira, os credores, não eram apenas o FMI. Eram diversos credores. Pagou a parte que devia ao FMI. Foi importante? Foi. Mas não pagou aos outros. Só que esse não é o problema. Para pagar a dívida ao FMI, o governo brasileiro recorreu a outros endividamentos com juros que saltaram ao patamar que, na época dos contratos com o FMI, de 4%, para juros flutuantes, mas em média de 20%. Isso, infelizmente, explica o porquê da dívida externa brasileira, mesmo sendo minoritária hoje, em relação à dívida interna, saltou como nunca antes na história desse país, segundo o quadro 51 das séries temporais do Banco Central, aos patamares que nós temos hoje. Pode passar? Só voltando para o slide anterior, pode voltar, pode voltar, pode voltar, pronto. Essa aqui é a evolução da dívida interna, principalmente a partir de 94. Em 94,
Plano Brecht. Já havia sido discutido antes, FHC aprofunda o Plano Brecht. Transformação da dívida externa em dívida interna. Hoje, o que se paga, muito se fala, mas pelo menos não dependemos do dólar, dependemos do real. Não dá para discutir aqui o que foi e o que é e o que representa e o que representou o Plano Real para a financiarização desse país. Tirou das mãos do dólar e colocou no Plano Real e que, ao mesmo tempo, a gente vai ver, não vai dar para aprofundar aqui nas operações de swap cambial, que foi a mesma coisa. Aliás, aprofundou a dívida interna nesse país, segundo o quadro 35 do Banco Central, aumentou com esse gráfico aqui quase exponencial. Com falta de transparência, conflito de interesses, juros sobre juros, o governo dizendo que vários títulos e contratos são sigilosos, não vou dar porque são sigilosos, e por aí vai. É importante traçar esse histórico para a gente chegar ao cenário atual. Qual é o cenário atual? O marxismo baiano explica a todo o mundo com a propriedade, com o toque de Marx, através de um ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. E o capital pensa nessa lógica. Estamos numa crise estrutural, a crise é inerente ao capitalismo. E o burguês também pensa assim: há uma crise, há uma queda tendencial da taxa de lucros, há uma queda na produção. Se há queda na produção, nós precisamos financiarizar a produção, precisamos saquear na fonte, nos orçamentos nacionais, dos estados nacionais, através dos sistemas da dívida pública. E farinha pouca, meu pirão primeiro. E nesse farinha pouca, meu pirão primeiro, a burguesia vem se aprimorando no sistema de financiarização. E aqui no Brasil, o Brasil, infelizmente, vem sendo exemplo nesses novos esquemas de geração de dívida pública. Temos uma das maiores taxas de juros do mundo, em que os governos, não só o atual, utilizavam como pretexto para combater a inflação, como se aqui no Brasil combatesse a inflação com taxa alta. Tem que combater a inflação diminuindo os preços médios do consumo, dos serviços, da energia, dos alimentos e por aí vai. Mas o governo fez uma outra opção, o Banco Central fez uma outra opção. Restrição da base monetária para remunerar a sobra de caixa. E a gente, é o penúltimo ponto que a gente vai tratar. Eu vou pedir só mais uns 15 minutos, achei que concluiria em 50, mas vou precisar de mais um pouquinho. Swap cambial, os prejuízos do Banco Central, que quem arca é a população, colchão de liquidez de 1,2 trilhão de reais, completamente exagerado. Para quê? Só para dar segurança aos investidores internacionais. Uma crise completamente fabricada, como está nesse panfleto, e a gente vai discutir rapidamente. Mas uma crise que tem justificado medidas restritivas contra reformas que, quando a gente vai para as cartas de intenção ao Banco Mundial da década de 90 e ao FMI da década de 90, a gente identifica os 7 pontos, e parece algo profético, os 7 pontos principais estruturantes que estão nas cartas de intenções do Banco Mundial são o que o governo Bolsonaro cita exatamente o mesmo número e exatamente a mesma coisa. São as coisas que estão nas cartas de intenção do Banco Mundial da década de 90, as famigeradas 7 medidas. Quais são elas? Nova Previdência, a contra-reforma da Previdência, que todos os governos de plantão, desde FHC até aqui, só é voltar à história, um dos primeiros atos, 2003 foi assim, 2010 foi assim, Temer foi assim, um dos primeiros atos é reforma da Previdência. Em 2003, o setor atacado foram os servidores públicos. O segundo, mudança no sistema tributário, que é o que está na agenda para o segundo semestre. Ambicioso programa de privatizações a nível de estados e a nível de União. Liberação comercial, não dá para discutir aqui, mas Lei Candir, que praticamente abriu mão do ICMS, que é a principal receita dos estados, abriu mão de tributar exportações para os estados. Redução e racionalização de subsídios concedidos pela União. A educação é o setor que mais está sentindo isso. Os subsídios estão principalmente nos institutos federais, universidades federais e, por tabela, os governos, como o governo do estado da Bahia, imita esse projeto e vem reduzindo os subsídios orçamentários, ou seja, subsídio, todo aquele financiamento
do governo que perpassa daquelas rúbricas oficiais, famigerada autonomia do Banco Central. Se o Banco Central faz hoje o que quer, imagina constitucionalmente autônomo, em que o Congresso não poderá se meter, a Justiça não poderá se meter, apenas os bancos. E quando você entra no Banco Central, dá um Google aí no Banco Central e coloca lá na lupa do Banco Central, escreve Dilas. Dilas, no pôquer, para quem joga pôquer, é aquele jogador que dá as cartas. O próprio Banco Central chama os 12 bancos que se revezam semestralmente de Dilas. O próprio Banco Central, na maior cara de pau, diz que quem dá as cartas são os bancos. E eles querem ainda mais liberdade para o sistema financeiro com a autonomia do Banco Central. E por último, que está na agenda para o ano que vem, mas eles têm pressa, não se espante se colocarem esse ano ainda, a reforma administrativa para enxugar de forma nunca vista nesse país a estrutura administrativa do Estado. Alguns desses 7 pontos das cartas de intenções do FMI e que o Bolsonaro cita, estão nas cartas de intenção, alguns estão sendo aplicados em doses homeopáticas, imperceptíveis, e outras são aquelas pautas radicais, as pautas bombas, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Pode passar, mas uma delas é muito importante citar. Não é o central nessa apresentação, mas é o central na conjuntura. É muito triste ver que a maior parte da direção da classe trabalhadora nesse país está negligenciando de forma criminosa a luta contra a destruição da Previdência. É criminoso. E alguns setores do movimento dos trabalhadores estão comemorando as alterações que foram feitas nas comissões na Câmara dos Deputados. Não se enganem. A gente estava discutindo mais cedo, foi aprovado agora o que deu para aprovar. Infelizmente, ou felizmente, não é, Gustavo? Nós temos um presidente que é um meme ambulante. Um meme ambulante. Tanta merda que ele fala que atrapalhou até a tramitação do que se queria de fato em relação à contra-reforma da Previdência, que são duas coisas: a capitalização, que dessa vez não passou, e a desconstitucionalização, que cada vez não passou, que dessa vez não passou, que são as duas reformas estruturais, as duas mudanças estruturais. Todas as outras são prejudiciais à classe trabalhadora, mas são não estruturais. Mas se engana quem acha que a constitucionalização não vai voltar à pauta, e não é daqui a 5, 10 anos, não. Não se espante se esse ano, numa PEC complementar, não espante se daqui a 2, 3 anos, porque essa reforma, essa contra-reforma, do jeito que está sendo aprovada aí, vai contribuir ainda mais para os rombos das contas públicas da Seguridade Social. E sabe o que eles vão dizer? Viu aí, esquerda? Viu aí? Eu fiz uma reforma que vocês criticaram. Se passasse tudo que a gente queria, a gente não precisaria fazer a complementação da reforma agora. Gravem isso aí, porque eles vão dizer isso ano que vem, ou daqui a 2, ou daqui a 3 anos. Por isso que é muito importante dar destaque à contra-reforma da Previdência e relacionar a exposição de motivos do Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando manda o texto da PEC 06 de 2019 para o Congresso, ele manda com as exposições de motivos que a gente destaca algumas frases que estão lá nas exposições. A primeira é: nosso nó fiscal é razão primeira para a limitação do nosso crescimento econômico sustentável. E esse nó fiscal tem uma raiz, a despesa previdenciária. É o discurso do governo. Palavras de Paulo Guedes: enquanto nos recusarmos a enfrentar o desafio previdenciário, a dívida pública subirá implacavelmente e asfixiará a economia. Paulo Guedes coloca na exposição de motivos do texto da reforma da Previdência de que é a Previdência que tem feito a dívida pública explodir. A gente pede para explicar. Pediu os relatórios das contas, até hoje foi aprovado na Câmara dos Deputados, sem as contas previdenciárias, porque o Ministério da Economia se recusou a mostrar. Nós pedimos, inclusive a CPI da Previdência, ano retrasado, comprovou que a Previdência não recebe 1 centavo da dívida pública. Porém, o Paulo Guedes afirma isso aqui no texto de exposição de motivos da PEC, mas não apresenta os dados. E continua: a reforma da Previdência, além de reduzir o endividamento primário, ou seja,
as dívidas que o Estado contrai, entre aspas, em tese, para investir primariamente, ou seja, em saúde, educação, mentira, a dívida pública nem um centavo atualmente vai para as despesas primárias, todas vai para a sua própria rolagem. Ele coloca que combate a reforma da Previdência, combate a dívida pública pela redução do seu custo. E continua, o vertiginoso crescimento da dívida a coloca em trajetória arriscada. A dívida e seus juros inviabilizam a geração de oportunidades. Mas, é verdade isso aí? Não é verdade. Não é a Previdência que tem contribuído para a dívida pública crescer. E sim, a política monetária suicida do próprio governo brasileiro, que privilegia o sistema financeiro em detrimento do fundo público. E aí, é muito importante não deixarmos os setores que estão aqui, com suas centrais, com seus sindicatos, com seus movimentos, não estarem com um sentimento de derrota, não estarem com um sentimento, e infelizmente é o que eu estou sentindo em várias categorias, de que a reforma da Previdência passou, não vamos mais lutar. Tem gente já preparando luta contra a reforma tributária, quando a reforma da Previdência ainda está em curso e não foi aprovada. Esse é o cenário sindical brasileiro que precisamos repensar. Precisamos dar um passo além. Mesmo essa reforma da Previdência, pela metade, ela não foi aprovada. E o que está por vir não pode ser descartado. E o que está por vir, o próprio Paulo Guedes diz que a reforma da Previdência necessária que ele quer economizará R$1 trilhão. Mas R$1 trilhão não para reinvestir na Previdência. R$1 trilhão, como o próprio Paulo Guedes diz na exposição de motivos e disse na Câmara dos Deputados, R$1 trilhão para cobrir os custos necessários ao sistema financeiro, para esse sistema financeiro administrar o novo regime de previdência, que será a capitalização, que não passou nesse texto, mas não tenho dúvida, vão colocar em um texto complementar. E prejudicando os mais pobres, os trabalhadores mais pobres, já que desse 1 trilhão, 80% sairá do regime geral. E do regime geral, 92% dos benefícios estão abaixo de 2 salários mínimos. Pode passar? E existe essa falácia do déficit previdenciário, em que até o governo Temer, na PEC 287, ele utilizava os dados até 2015, em que a Seguridade Social tinha superávit, ele fazia uma contabilidade criativa, segregando os recursos, de que tinha orçamento da Previdência separado da saúde, separado da assistência social, sem considerar o que manda a Constituição, os artigos 194 e 195, que fala que o orçamento da Seguridade Social abrange o orçamento da Previdência, o orçamento da saúde e o orçamento da assistência social. Quando o governo, até a PEC 287 de Temer, dizia que a Previdência era deficitária, era mentira. A Seguridade Social era superavitária. Mas a partir de 2016, não vai dar para aprofundar aqui, mas no debate a gente pode falar mais, de fato, a Seguridade Social, a partir de 2016, passou a ser deficitária. O governo está correto em dizer que a Previdência, a Seguridade Social é deficitária a partir de 2016? Sim. Está correto em fazer essa reforma da Previdência sob a justificativa do déficit? Errado, porque esse déficit é fabricado. A crise financeira e o déficit do Estado brasileiro é pensado, faz parte de um projeto maior, que é o projeto neoliberal para atingir aqueles 7 pontos que estão nas cartas de intenções ao FMI e ao Banco Central. Pode passar? Porque a partir de 2016, realmente a Seguridade apresentou cenário de déficit. Faltou recursos para cobrir as despesas da Seguridade Social. Mas é necessário entender o porquê desse déficit a partir de 2016. E a ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que infelizmente até mês passado era dirigido pelos setores progressistas, e a ultradireita se organizou para tomar, infelizmente, muito infelizmente, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a última eleição, a chapa histórica que dirigia a ANFIP perdeu para uma chapa da ultradireita, mas os relatórios ainda estão lá. Estava comentando mais cedo que a gente tem que guardar esses relatórios, porque o que vem por aí, a gente espera que não, é que os próximos dados da ANFIP sejam na linha
do fake news. Mas a gente espera que não. Vai ter resistência lá também. Existe uma posição da Anfip que vai ter a resistência. Mas, até 2 meses atrás, segundo os dados da Anfip, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, que é o setor que tem mais legitimidade para falar sobre contas de previdência, porque são os auditores fiscais da Receita Federal que são responsáveis por arrecadar os recursos da Previdência, por fiscalizar a arrecadação e aplicação dos recursos, eles confrontando em suas planilhas as receitas, pode passar, e as despesas, mostram que até 2015 sobrou recursos na Seguridade Social. Sobrou recursos. De 2005 a 2015, um superávit de R$1 trilhão. R$1 trilhão. E a partir de 2016, primeiro ano de déficit, começou a apresentar resultado negativo. Em 2016, grave esse número. Primeira vez na história que a Seguridade Social apresenta déficit de 54 bilhões de reais. Grave esse número, déficit de 54 bilhões de reais pela primeira vez na história em 2016. Agora o porquê? O porquê que em 2016 a Seguridade Social começou a ser deficitária? Primeiro, pela opção do Estado brasileiro de desviar os recursos do fundo público para o sistema financeiro. Mas, não contente, desviar também diretamente das fontes da Seguridade, através de 2 mecanismos, dentre outros, vou citar 2. O primeiro, as renúncias fiscais. E por falar em renúncias fiscais, a gente vai apresentar alguns dados do governo do Estado aqui. Renúncias fiscais da Seguridade Social. O que o Estado deixa de arrecadar das empresas, deixa de arrecadar para a Seguridade Social, com a justificativa que as empresas, ao deixarem de pagar esses tributos para a Seguridade Social, vão gerar mais empregos, e gerando mais empregos, esses empregos, mais trabalhadores formais, mais contribuição previdenciária dos trabalhadores, essa geração de emprego, essas novas contribuições, vão equilibrar essa renúncia fiscal das empresas. Digam isso para os trabalhadores da Ford e Camaçari. A Ford e Camaçari é uma das campeãs nacionais em renúncias fiscais de ICMS, tributo do governo do Estado, e uma das campeãs nacionais em renúncias fiscais de tributos federais que deveriam ir para a Seguridade Social, principalmente através da lei que é do Rota 35, que beneficia o setor automobilístico. Diga para os trabalhadores da Ford que as renúncias fiscais foram compensadas pela geração de empregos que a Ford gerou. Digam isso e vocês vão ouvir o que os trabalhadores da Ford vão responder para vocês. Esse ano a Ford aqui na Bahia anunciou, mesmo sendo campeã do governo do Estado, através do programa Desenvolve, e mesmo sendo campeã no governo federal em renúncia fiscal, através do programa Rota 35, em renúncias fiscais, a Ford anunciou no começo do ano 700 demissões no complexo Ford. E aí, a gente vem para 2016. Por isso que eu pedi para vocês gravarem o número do primeiro ano de déficit. Em 2016, qual foi o déficit? 54 bilhões de reais. As renúncias fiscais em 2016, apenas na Seguridade Social, somaram o montante de 56 bilhões de reais. Quase o que faltou para equilibrar as contas da Seguridade no primeiro ano de déficit. Apenas nas renúncias. Quando a gente vai para a DRU, a desvinculação das receitas da União, que até 2015 era de 20%, a partir de 2016, 30%, quando a gente vai para a DRU, a gente percebe que é a desvinculação das receitas da União, parte delas na Seguridade Social, desvincula-se, ó a contradição, desvincula-se, desvia recurso da Seguridade Social para garantir a poupança do superávit primário para pagamento dos juros e amortizações da dívida. Olha a contradição. Se desvincula de onde está faltando, e só em 2016 as desvinculações somaram o montante de 99 bilhões de reais. Ou seja, sem a DRU, a poupança para pagar despesas financeiras com rolagem, amortização e juros da dívida, com as renúncias de 56 bilhões de reais, só esses montantes somados dava um resultado positivo nas contas da Seguridade em torno de 140 bilhões de reais. Apenas se regulássemos o famigerado mecanismo da DRU
e as renúncias fiscais sem nenhuma prestação de contas. O rombo das contas públicas, aí se pergunta, está na Previdência? Está nos perseguidos servidores públicos, tanto a nível de Estado quanto a nível de União? O próprio governo federal mostra que não. O próprio governo federal, com dados do Tesouro Nacional, mostram que ali em verde, lá embaixo, em verde, está os gastos com servidores públicos da União ali, gente. Em vermelho, gastos com previdência social. Em azul, juros e amortizações da dívida. E aí se cria em 2000 lei de responsabilidade fiscal para limitar toda e qualquer despesa com pessoal, mas não limita de forma séria, prática, com pagamento de despesas financeiras com a dívida. Se reforma ano após ano, governo após governo, e esse ano uma reforma mais cruel, a Previdência como se fosse a grande vilã, e não se controla nem com a LRF, nem com o PEC do teto, PEC 95, os juros e amortizações da dívida. O verdadeiro rombo das contas públicas está com os gastos financeiros da dívida pública e não está nas costas dos servidores públicos e não está nas costas daqueles e daquelas trabalhadores e trabalhadoras que dependem da Previdência Pública. E aí a gente chega, pode passar, ao famoso gráfico da pizza que a Auditoria Cidadã divulga, a Anfip divulga, que o resultado, que a composição, o recheio não é de calabresa, não é de mussarela, a composição, o recheio é do orçamento público. A gente não gosta de falar de orçamento público da União, porque dá uma ideia de que é o dinheiro de Brasília, dos ministros lá, né? É o dinheiro público, o dinheiro da população, é o orçamento da população brasileira. Tudo que a população teve e tem para gastar e como ele gasta, através do Estado. E aí, em 2018, nós tivemos orçado, na lei orçamentária anual, 3,572 trilhões de reais. E só foram gastos, porque só foi arrecadado, 2,621 trilhões de reais. Uma frustração de receita de quase 1 trilhão de reais. E aí o marxismo baiano explica a luta de classes. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Uma frustração de 1 trilhão de reais no orçamento do Estado brasileiro para a burguesia significa tomar medidas drásticas, duras, em que quem vai sofrer são os trabalhadores e trabalhadoras em todos os níveis. O que leva a esse cenário que se repete, com Previdência, 24,48% do orçamento destinado para essa rúbrica, para a educação, 3,62%, para a saúde, 4,09% e para a dívida pública, 40,66%. E aí, muita gente se pergunta o porquê desse montante. Por que desse montante? Já que nos relatórios do CIAF aparece lá despesa com juros separado e despesas com amortizações no outro patamar. Amortizações, quando a gente amortiza uma dívida, a gente está diminuindo essa dívida. E a gente vai ver nesse próximo gráfico, pode passar? Essa tabela mostra que de 2008 até 2018, nos últimos 10 anos, a gente pagou nessa primeira coluna esse montante de juros, mas pagou na segunda coluna essas amortizações. Aí se pergunta, se quanto mais, ano após ano, a gente está pagando para diminuir a dívida, por que ela cresce? Só a auditoria pode responder, mas a auditoria com participação popular. A gente também quer saber. Se não há investimentos sociais, a dívida não tem nenhuma contrapartida social. De 95 até 2015, como a gente viu nos dados do Banco Central, se economizou nesse país 1 trilhão de reais de recursos que deveriam ir para as políticas públicas, para a saúde, educação. Nesse mesmo ano, nesse mesmo período, a dívida pública aumentou de 86 bilhões para 4 trilhões. Cadê a contrapartida? Por que quanto mais a gente paga a amortização, segundo os relatórios do CIAF, a dívida cresce? A gente quer saber. A CPI da dívida já apontou o caminho. A CPI da dívida foi uma vitória, mas foi uma vitória parcial de uma batalha. Mas a guerra contra o sistema financeiro, uma das vitórias estratégicas será a classe trabalhadora, a população da cidade e do campo ter acesso irrestrito às contas nacionais. É inadmissível que o governo brasileiro ainda hoje
ainda hoje não, sobretudo hoje, diga que os títulos e alguns contratos da dívida são sigilosos. A gente quer saber, porque quanto mais a gente paga, por que mais ela cresce? E isso deve voltar a ser pauta. Deve voltar a ser pauta da esquerda. Poucos setores que estão aqui mantiveram, inclusive nas suas disputas eleitorais, o ano passado, poucos setores mantiveram a bandeira da auditoria da dívida pública como tema estratégico. Por quê? Porque muitos setores sucumbiram à conciliação de classes, sucumbiram a negociar, fazer negociata com o banqueiro em nome de uma suposta governabilidade. Uma governabilidade que nos levou aonde? Ao governo Bolsonaro. Vou parar por aqui, mas a gente poderia se estender ao governo estadual. Pode passar? Para 2019 o cenário não é diferente. A lei orçamentária anual aprovada para 2019 prevê 3,262 trilhões, em que 350,4 bilhões vai para ativos e inativos do serviço público, Previdência Social 625 bilhões, para investimentos 36 bilhões e para dívida pública 44%. Esse é o cenário para 2019 e eles insistem em dizer que o verdadeiro vilão, o Paulo Guedes, insiste em dizer que só se controla a dívida pública com reforma da Previdência. Pode passar? A dívida pública tem sido gerada por diversos mecanismos financeiros e eles estão se aprimorando. Quanto mais o pirão se reduz, mais eles criam novos mecanismos. Transformação de dívida do setor privado em dívida pública, elevadíssimas taxas de juros, anatocismo, juros sobre juros, ou seja, a gente paga a despesa financeira que se reproduz por ela mesma, não é resultado de uma contrapartida de política pública, contabilização ilegal de juros como se fosse amortização, enganando a população brasileira, swap cambial, que não vou explicar aqui, mas posso passar material depois, se der tempo no debate a gente toca nesse assunto, remuneração da sobra de caixa dos bancos, emissão excessiva de títulos para formar um colchão de liquidez, economizar para quê? Para deixar lá parado, enquanto a população está morrendo, somente para dar uma tranquilidade aos bancos nacionais e internacionais e a securitização de créditos públicos. Sei que já extrapolei o tempo, mas me permita passar um vídeo de apenas 5 minutos. Mas por falar nesses bolsas banqueiros, bolsas empresários, é interessante falar do Estado da Bahia. Não vai dar para se aprofundar sobre a dívida pública do Estado, em que a gente paga hoje dívida do Bradesco. Boa parte da dívida, apesar da dívida do Estado estar controlada hoje, crescendo, mas controlada, a dívida pública do Estado hoje está controlada, mas mesmo essa dívida controlada, parte dela que pagamos hoje é dívida que deveria ser paga pelo Bradesco, mas no debate, se alguém perguntar, a gente pode tocar nisso aqui, mas precisamos falar da financiarização das contas do Estado. Hoje no Estado nós temos um problema sério, apontado nas contas do tribunal, nos relatórios de auditoria de 2017 e 2018 do Tribunal de Contas do Estado, que são as renúncias fiscais, que a gente chama de Bolsa Empresário. O governo do Estado da Bahia, segundo o Tribunal de Contas, não é o Andes, não é a DUSB, não é a CSP com Lutas que está dizendo, o Tribunal de Contas do Estado, baseado no FIPLAN, no Mirante e em suas auditorias, diz, em 2015, renúncia fiscal de 2,5 bilhões de reais. 2.580,7 milhões significa 2,5 bilhões de reais. Em 2016, 2,6 bilhões de reais. Em 2017, 2,8 bilhões de reais. Em 2018, 3,3 bilhões de reais de renúncias fiscais que, como o próprio Tribunal de Contas do Estado aponta desde 2017 até hoje, sem transparência, com fragilidade na fiscalização dessas renúncias e ausência de comprovação das contrapartidas econômicas, socioeconômicas. É muito importante os trabalhadores e trabalhadoras do Sudoeste, seus sindicatos, suas assessorias, cobrarem do governo do Estado o quanto de renúncia fiscal impactou no Sudoeste baiano. E onde estão as contrapartidas sociais, já que o Tribunal de Contas pediu contrapartida por região.
O Tribunal de Contas apontou em 2017, apontou em 2016, apontou esse ano, mas o Estado até hoje não respondeu às diversas recomendações. Só para você ter ideia, de 2015 até 2018, as renúncias fiscais no Estado da Bahia, sem transparência, com fragilidade na fiscalização e ausência de comprovação de contrapartidas sociais, representaram um montante de quase 11,5 bilhões de reais. Sabe o que significa 11,5 bilhões de reais? Significa 39 orçamentos executados da UESB. A UESB, o ano passado, teve 293 milhões de reais em orçamento executado direto. Essas renúncias fiscais significaram 39 orçamentos da UESB. A gente pergunta, cadê esse dinheiro? O Tribunal de Contas também quer saber. E nós, como trabalhadores e trabalhadoras de juventude, também queremos saber do senhor governador para onde foi parar esse dinheiro. Nós temos a resposta, mas queremos que o Estado dê. A resposta foi desvio de recursos públicos com desculpa de desoneração fiscal para aumentar os dividendos dos grandes empresários, das grandes empresas aqui na Bahia, e desse montante das renúncias dos vários programas, principalmente através do programa Desenvolve, programa estadual que destinou desses 11,4, 8,7 bilhões para a agroindústria aqui no nosso estado que mata, e para as indústrias aqui no nosso estado que está desempregando, como está acontecendo na Ford. E vários outros mecanismos. Vou terminar por causa do tempo, mas vou citar apenas dois, rapidamente por causa do tempo. O primeiro, que é esse materialzinho que está na mão de vocês, que é o escandaloso mecanismo de remuneração de sobra de caixa dos bancos. Fazer apenas um resumo. Os bancos, trimestralmente, têm que apresentar as contas ao Banco Central e parte do lucro dos bancos, a sobra de caixa, tem que ser regulado para o Banco Central, pelo Banco Central, faz parte da regulação do sistema financeiro nacional. O Banco Central tem uma política fiscal e uma política monetária em que vai dizer para os bancos privados, públicos, nacionais, estrangeiros, essa sobra de caixa do lucro de vocês, nós, baseado em nossa política monetária, estamos dizendo, o que eu vou dizer é o que deveria acontecer. Vocês devem reinjetar na economia real, em forma de crédito, para aquecer a economia, mais crédito, mais gente produzindo, mais gente comprando e por aí vai. Ao contrário disso, o que é que o Banco Central faz? O Banco Central pratica uma política econômica suicida. Ao invés de forçar com que os bancos devolvam esses recursos em forma de crédito, aumentando o lastro da base monetária nacional, que é a moeda que está circulando, a moeda real, sabe o que o Banco Central faz? Remunera essa sobra de caixa dos bancos através de títulos da dívida pública e sem nenhuma contrapartida social. Por isso que hoje os bancos aqui no Brasil ganham de duas formas, através do spread bancário, que é a diferença entre o que ele te remunera para você emprestar ao banco, porque todos nós, eu acho que aqui sem exceção, pode ter alguma exceção, todos nós emprestamos dinheiro ao banco, porque todos nós temos conta corrente, conta poupança, algum investimento, temos o nosso dinheiro lá. E vamos lá, vamos para mais comum, remuneração dos investimentos para quando você guarda lá. Poupança. Remunera quanto? Quantos por cento ao ano? 6% ao ano. Quanto, em média, o banco cobra de cartão de crédito? Mais de 400% por ano. Mais de 400% por ano. Olha o spread bancário. 394% de spread bancário. O banco ganha aí, em cima do trabalhador. Mas também ele ganha em cima do Estado. Não bastava ganhar em cima dos trabalhadores. Uma vez, Mauriase, naquele documentário Soberania da Corda Bamba, de Bronzado sobre a dívida pública, ele se perguntou: eu sei a função social de uma empresa de cadeira, a função social de uma empresa de mesa, mas eu não sei a função social de um banco. E através daquele documentário eu procurei pensar, qual a função social de um banco? A gente não sabe. E o banco lucra em cima dos trabalhadores e lucra através do Estado, através daquele dinheiro que ele sabe. Olha a jogada: desemprego, crise econômica, inadimplência, trabalhador não vai ter como pagar. O que o banco faz? Empresta o Estado. Mas não empresta o Estado porque o Estado
vai colocar esse recurso emprestado na educação, na saúde. O Estado vai deixar parado nas contas do Banco Central, por isso que a gente mostrou aqueles 1,4 trilhão de reais parado no Banco Central, esterilizado, e vai deixar parado aqueles 1,2 trilhões de reais na conta do Tesouro Nacional. Parado. Diariamente, os bancos depositam na conta do Tesouro Nacional e do Banco Central para o dinheiro ficar parado, para não ser investido em política pública, e contando como dívida pública, ou seja, o Estado remunerando através de juros e amortizações. Esse recurso sai de onde? Através de novos títulos, que é a chamada rolagem da dívida, que é quando o Estado adquire novas dívidas para pagar as velhas, e isso está estourando, ano após ano, pegando novas dívidas para pagar uma dívida que está estourando por causa desses mecanismos financeiros. E um novo e segundo mecanismo, que é o fraudulento sistema de securitização de crédito da dívida pública. Pode passar? Pode passar o próximo, que é o fraudulento sistema de securitização de crédito da dívida pública. O que é isso? Sei que já estourou, mas vou concluir aqui só com esse vídeo de 5 minutos, para mostrar o que eles estão querendo implementar, além da remuneração de sobra de caixa dos bancos, que a gente falou agora, que é o sistema de securitização de créditos. Sistema de securitização de créditos. É um sistema em que os governos estaduais, os governos municipais e o próprio governo federal vai arrecadar nos próximos 2, 3, 4 anos e vai deixar uma bomba para os governantes que virão daqui a 2, 3, 4 anos. E vai deixar uma bomba, sabe para quem? Para o Funprev, para o Baprev, para os servidores públicos do Estado e também para uma população de um modo geral, porque vai faltar recurso dos estados para bancar as políticas públicas por causa desse novo mecanismo de geração de dívida pública que a gente vai ver aí. Só voltando. Pode voltar. Só é clicar na área branca. Aí. Pode deixar rolando. Esse vídeo vai tentar te mostrar uma engenharia financeira perversa que tem como objetivo utilizar o orçamento público, arrecadado com tanto esforço por toda a população, para enriquecer ainda mais o sistema financeiro. O que está acontecendo e está em vias de ser regularizado é semelhante ao que quebrou a Grécia. Tudo começa com a criação de uma empresa estatal não dependente. Esse tipo de empresa se enquadra em uma figura jurídica criada no último Código Civil, sociedade de propósito específico, que permite a participação de sócios privados e, por isso, é uma pessoa jurídica de direito privado, mesmo sendo uma estatal com ações majoritariamente do ente federado e, por isso, controlada por ele. Esse tipo de estatal não está sujeita à fiscalização dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas ou Controladoria, podendo contratar e dispor de bens sem licitação e remunerar seus administradores e funcionários sem limite, acima do teto do funcionalismo público. E o principal objetivo dessas empresas é fazer operações financeiras. O problema é que essas empresas têm feito emissão de papéis financeiros denominados debêntures, que são vendidos com desconto brutal e ainda por cima pagam juros estratosféricos. Um verdadeiro filé cuja compra fica restrita para investidores privilegiados que já estão envolvidos nessas ações, pois não se faz anúncio dessa venda. Deixa eu te dar um exemplo. Um papel financeiro custa 100 mil, mas ele é vendido para esses investidores com deságio que pode chegar a 60%. Ou seja, ele pagará apenas 40 mil, que pode ser parcelado em até 4 vezes por 4 anos. E remunera uma taxa de juros que pode chegar a 23% ao ano, sob o valor integral da debênture. Assim, no primeiro ano, o investidor irá pagar 10 mil à empresa estatal não dependente, uma das 4 parcelas, o valor já com deságio, mas o volume de juros que ele irá receber pode chegar a 23 mil. Mas espera aí. Desse jeito, o valor que o investidor vai receber de juros será maior que a parcela do investimento que ele irá pagar à empresa. Exatamente. Enquanto o investidor recupera seu investimento imediatamente com lucro estratosférico, a empresa estatal não dependente vai acumular um prejuízo enorme. Além disso, ainda terá que arcar com despesas de consultorias, remuneração de administradores, custos financeiros e administrativos, entre outros. E de onde vai vir tanto recurso para arcar com esse rombo? Você provavelmente já ouviu falar da Proposta de Emenda à Constituição PEC 241 de 2016, conhecida como a PEC do Teto, que irá congelar por 20 anos o conjunto de gastos e investimentos primários como saúde, educação, segurança, entre outros serviços essenciais à população.
Nossa, mas se hoje esses serviços já são escassos, imagina como vai piorar tudo com esse congelamento. E todo esse sacrifício para destinar ainda mais recursos para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, beneficiando os sigilosos detentores dos títulos dessa dívida, que, diga-se por passagem, nunca foi auditada e sobre ela recaem diversos indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até fraude, comprovadas inclusive por comissões do Congresso Nacional. E é justamente essa PEC que garante a reserva de recursos para aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Dá uma olhadinha no texto da PEC. Espera, mas a lei de responsabilidade fiscal não impede o Estado de arcar com esses custos? Exato, isso é ilegal. Aí é que a gente percebe a sofisticação desse esquema. A garantia do ente federado para esse negócio não é feita através de um contrato padrão, justamente porque isso vai de encontro com a lei. Por isso, a concessão da garantia está sendo disfarçada em uma operação que funciona assim. O ente federado cederia direitos de créditos recebíveis para essas empresas em troca de debêntures subordinadas, que é um outro tipo de debênture que não pode ser comercializada, servindo apenas para formalizar a garantia concedida pelo ente federado. Veja bem, o texto desse negócio deixa claro que a cessão que o Estado está fazendo é simplesmente dos direitos de créditos recebíveis. Os créditos em si continuam sob tutela dos órgãos competentes, que são as procuradorias dos entes federados, que seguem arcando com todos os ônus e dificuldades do processo de cobrança desses recebíveis. E o grande problema é que esses recebíveis se referem aos créditos autônomos. E aí é preciso entender que a dívida ativa constitui a maior parte desses créditos. Para quem não sabe, a dívida ativa é o volume de tributos e outros créditos devidos à União, Estados e municípios, sendo que apenas uma pequena parte desses créditos conseguem ser arrecadados. Em sua maioria, ela corresponde a créditos incobráveis, pois são devidos por contribuintes que não têm como pagar seus débitos, tais como empresas falidas, não encontradas ou que nunca existiram de fato. Por isso, a maior parte é considerada podre, isso é, não possui a menor chance de ser arrecadada. O esquema fraudulento que os projetos em andamento no Congresso Nacional visam legalizar parte justamente dessa ilusão de que se trataria de um grande negócio para os entes federados que conseguiriam vender essa dívida ativa podre para alguém que pagaria até 40% de seu valor. E seria essa baixa confiabilidade que esse lastro, os créditos autônomos, possuem, que justificaria todas as vantagens oferecidas para os investidores. O deságio, parcelamento, juros altíssimos, sendo que, na verdade, esses privilegiados estão levando todas essas vantagens sem correr risco nenhum, já que essa operação com as debêntures subordinadas tornaria o ente federado garantidor, ou seja, obrigado a honrar essa garantia, arrecadando ou não os créditos autônomos. É um verdadeiro cavalo de Troia. E esse negócio já foi implantado em alguns estados e municípios. Esse esquema entrou no país por meio de consultorias especializadas que contam com técnicos que possuem pedigree do FMI, e ao observarmos os quadros dessas consultorias, percebemos que os mesmos têm ocupado posições relevantes nas empresas públicas não dependentes e até mesmo nas secretarias de fazenda diretamente vinculadas à implantação dos esquemas. Já existe manifestação expressa do Ministério Público de Contas no sentido da ilegalidade desse tipo de negócio. No entanto, estão tramitando no Congresso projetos que tentam legalizar esse escandaloso esquema, impedindo aos órgãos de defenderem as contas públicas. Faça contato com os parlamentares. É urgente aprofundarmos o debate e barrarmos esse projeto, além da PEC do teto que garante, no texto constitucional, recursos para esse esquema ao custo do congelamento de todos os gastos essenciais para a sociedade. Mobilize-se. E quando a gente vai para o texto, a gente vê que é um Ctrl+C, Ctrl+V das empresas de securitização que estão operando em outros estados, em outros municípios, como, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, e que estão quebrando as finanças de lá porque geram dívida pública sem contrapartida social. Aqui na Bahia foi enviado, nos próximos 2, 3, 4 anos, vai realmente gerar recursos para o Estado. O problema é que essa fatura vai ser cobrada principalmente a partir do 5º ano. E quem vai cobrar a conta? Quem vai pagar essa conta? Os servidores públicos do Estado, os trabalhadores e trabalhadoras do Estado da Bahia, a juventude do Estado, porque essa fatura vai cobrar. Nessa questão de farinha pouca, meu pirão primeiro, os novos mecanismos de geração de dívida pública sem contrapartida social estão sendo aprimoradas pelo capital financeiro, com engenharias financeiras cada vez mais sofisticadas, difíceis de serem compreendidas, mas que devem ser combatidas. Essa PL foi apresentada semana retrasada. O mandato do deputado Hilton Coelho, lá na ALBA, vai fazer uma audiência pública sobre a securitização, sobre essa PL e os perigos
que isso representa, principalmente para o orçamento do Estado nos próximos anos, e é muito importante que os movimentos sociais, sindicatos, movimentos de juventude, movimentos populares, participem dessa movimentação, entrem em contato com outros parlamentares para ficarem alerta, como o Vitor colocou, nesse cavalo de Troia, que parece uma coisa boa, mas que vai aprofundar ainda mais o rombo nas contas públicas. Concluindo, a gente pode concluir que o sistema da dívida não é utilizado para financiamento das políticas públicas, mas sim para beneficiar o setor financeiro através de uma dívida pública sem contrapartida social. E o que nos resta é, primeiro, entender a realidade, o que está acontecendo. Não é preciso ser um especialista na área de orçamento, mas é importante entender formação política. E aí, parabéns à CSP com Lutas, parabéns à DUSB, parabéns ao Andes, mas é necessário romper os muros da academia e levar essa discussão de forma simplificada para a população que está lá fora, para as feiras, para as igrejas, para os terreiros, para os centros, para a população em geral. E o segundo passo é a mobilização social consciente. Por isso que é muito importante, no dia 13, fazermos a mesma coisa que foi feita no governo Temer, quando derrotamos a tentativa de contra-reforma da Previdência nas ruas, através de greve geral, atos locais e atos nacionais, e esse ano nos atos contra a reforma da Previdência e contra a destruição da educação. Mas é preciso mais. Dia 13, estaremos todos juntos e juntas, combatendo essas contra-reformas, combatendo o sucateamento da vida, a financiarização da vida, porque, concluindo, só a luta muda a vida. Muito obrigado.